IADPod. Olá a todos, eu sou o Guilherme Alberto e sejam muito bem-vindos ao IADPod, o podcast que dá a voz ao IAD. Hoje, novamente, tenho aqui mais dois convidados, dois professores também. Comigo tenho o professor Carlos Costa e o professor Adelino Cunha. Muito obrigado aos dois por terem aceito este convite. E, como sempre, começo pelas apresentações. Portanto, vou começar consigo, professor Carlos. Quem é, então, Carlos Costa? Essa pergunta é muito séria. Sou professor, basicamente, de narrativa e de imagem. É isso que verdadeiramente sempre tenho feito nesta casa. E já são muitos anos. Muito bem. Muito bem. E agora passo para o professor Adelino. Quem é então Adelino Cunha? Eu vou também seguir aqui o moto do professor Carlos Costa. Eu sou também professor cá da casa, já há 10 anos, há menos professor Carlos Costa, e sou historiador. Muito bem. E isso também é um ponto para nós falarmos um bocadinho, se calhar. Essa é a questão mais fascinante. Muito bem. Sobretudo se cruzarmos com o tema que nos traz aqui. Muito bem. E esse tema, nesse caso, é ficção científica. Muito bem, então... É verdade. É um dos pontos que, surpreendentemente, nos liga, e é um ponto muito recente de ligação. Não imaginei que este excelentíssimo senhor tivesse um fascínio também para a ficção científica, que é uma coisa que me acompanha desde miúdo. Já vamos às razões, porque essa que é a parte verdadeiramente que nos fascina, é falarmos sobre as razões pela qual nós gostamos desta área tão invulgar. Não é um gosto que eu partilho facilmente, porque a ficção científica parece ser um tema muito melindroso para muitas pessoas. E não é fácil falar com gosto de um tema que não é, de facto, muito estimado em termos de grande público. Embora, por estranho que pareça, é uma solução narrativa muito frequente. E que grandes realizadores, dois deles geniais, de que já vamos falar, se dedicaram com alguma frequência. Portanto, é um pouco estranho porque é que, sendo um tema tão valioso para alguns, é um tema tão pouco precioso para a grande parte das pessoas que, pelo menos, gostam de ter este interesse pelo entretenimento. Mas aquilo que verdadeiramente define a ficção científica não é fácil. Há uma série de pressupostos, há uma série de alinhamentos que definem o território da ficção científica, mas não é fácil, efetivamente, por estranho que pareça, não é fácil dizer claramente o que é que uma narrativa deverá ter para pertencer a este território. E temos um caso, era aí que eu queria já começar, um caso fascinante de um filme que é ficção científica, mas nunca é assumido como ficção científica, que é o filme Laranja Mecânica. Por estranho que pareça, o filme é absolutamente devedor daquilo que é o pressuposto da ficção científica. Aliás, é de tal ordem que o próprio Kubrick transformou tudo aquilo que é a música de Beethoven numa fanfarra eletrónica que na altura era uma coisa completamente inovadora e completamente extravagante. E, portanto, o filme é efetivamente um filme que entra no território da ficção científica. Não foi a primeira vez, porque a primeira vez faz 2001, e 2001 de facto é assombroso. Eu já vou dizer porque é que eu acho assombroso e porque é que eu gosto tanto de chamar a atenção para este exemplo do 2001, porque é talvez a narrativa mais fulgurante, mais inteligente, mais sofisticada, mais complexa, mais fora daquilo que é o limite das convenções narrativas. Porque fala sobre uma coisa muito curiosa, e eu já vou pegar nisto até porque, não sei se sabem que o Estranho Monolito não é definido na narrativa de 2001. Depois o Arthur C. Clarke, que trabalhou com o Kubrick, continua a saga, e a saga para depois no 3001. E o livro 3001 tem uma introdução absolutamente genial, em que ele explica que aquele monolito que nós vimos antes e que nunca teve uma definição, na verdade é um transportador de seres sencientes muito avançados, e portanto eles estão todos, não sabemos como, não é? Então, é um pressuposto. Aquilo é uma espécie de nave gigantesca que tem aquela população inteligente toda lá dentro. É assim uma ideia completamente fora de tudo. E isso é que é fascinante, porque a ficção científica
permite-nos ultrapassar as barreiras da convenção que a realidade nos força, não é? Deve ser por isso que o meu estimado Adelino deve gostar também da ficção científica. Eu tenho outra razão para gostar da ficção científica, para além desta ultrapassagem e da possibilidade de olharmos para a realidade de uma forma diferente. E já vos vou explicar também porquê. Porque há aqui uma questão muito curiosa. Aliás, podemos já ir até por aí, porque não sei se já ouviram falar no Overview Effect. O Overview Effect é um efeito que não tem tradução possível, é uma espécie de efeito ultrapanorâmico. Na missão da Apollo 8, um dos astronautas, quando chegou finalmente à órbita extraplanetária e viu pela primeira vez o planeta Terra fora do universo onde nós estamos habitualmente, ele teve uma transformação mental que ele não consegue explicar, não consegue definir o que é que causou, não consegue dar exatamente o que isso implicou para a sua inteligência, mas ele sentiu nitidamente aquilo que, por exemplo, em psicologia se chama o salto cognitivo, que é das coisas mais fascinantes que há. E esse salto cognitivo vem a partir daquilo que nasce de uma perturbação que nós não conseguimos definir, mas que não é uma perturbação no sentido negativa, é uma perturbação à inteligência e que depois nos leva a ter uma visão alterada, que é uma das coisas mais importantes que há na nossa história humana, são as consciências e os processos para alterar a consciência, justamente para podermos ver a realidade de uma forma diferente. Não sei se conhecem a teoria, desculpa, eu estou a falar demais, não pode ser. Força. Há uma teoria muito curiosa que define a nossa pré-história, sobretudo aqueles que, como nós, estiveram nas grutas a pintar e nas pedras a gravar, que eram resultados, esses artefactos eram resultados de experiências de alteração de consciência para justamente os poder transcender em termos de entendimento da realidade, e que esses artefactos, sobretudo as pinturas, seriam eventualmente produtos desse tipo de alteração. E portanto nós, como eu não sou para além do vinho, um amante de substâncias que me ajudem a alterar a consciência, de facto as narrativas são uma excelente oportunidade, e nisso a ficção científica é fascinante. Mas este efeito de overview já foi sentido por várias pessoas. O próprio William Shatner, o senhor que fez de Capitão Kirk, que há pouco tempo, sabem que foi aos 90 e tal anos, foi lá acima, penso que foi pelo Jeff Bezos que ofereceu, ou eventualmente a SpaceX, não sei em que concorrente é que ele acabou por apanhar a boleia para ir até ao espaço, e ele também sentiu exatamente a mesma coisa, provavelmente não com um efeito tão impactante como o do astronauta, o Sr. Bill Anders, mas sentiu, e curiosamente vários astronautas já falaram exatamente desse tipo de experiência. Claro que também há depois as teorias da conspiração que dizem que alguns deles viram algumas coisas estranhas, algures fora do nosso planeta, mas isso serão eventualmente outras questões que a ficção científica da realidade, para além da ficção científica política e económica, não acho muita piada. Ou seja, os OVNIs e afins não tenho grande fascínio, por estranho que pareça. Sim. Mas pronto. E o professor Adelino, o que é a sua opinião sobre este tema? Duas notas muito breves. A primeira para dizer que tenho um genuíno prazer, gosto de estar aqui ao lado da sala de aula, mas dentro da sala de aula. O segundo vai estar com o Guilherme que conheci agora e com o Carlos Costa, que é para mim um mestre, e ele sabe que eu trato assim porque é genuíno. Notou-se neste momento por esta onda de informação que foi-nos debitada e pelo gosto que foi dito. Isso eu tenho esse gosto. Não é por acaso. Aliás, ele referiu há pouco um prefácio a uma obra que é importante. Queria também recomendar o prefácio ao dos Marion, a edição portuguesa. Também um prefácio, uma introdução bastante interessante, feita por um estudioso português. E também quando se cruzarem com o livro do Arthur C. Clarke e se cruzarem com essa introdução, vão ter um belíssimo exercício. Eu fico fascinado com esta ideia de falarmos sobre ficção científica, porque eu perguntei muito esta ideia. Nós somos quase clandestinos, as pessoas que gostam da ficção científica. E eu penso muito sobre isso, porque é que eu gosto de ficção científica e porque é que em muitas das aulas de storytelling trago muito este tema.
Eu acho que é por dois motivos. O primeiro tem a ver com isto. Eu acho que a ficção científica, e tanto seja na literatura como no cinema, aquilo que faz é uma coisa que está muito perto da história. No fundo, propõe reflexões sobre a natureza humana. Ou seja, o alienígena, a invasão, não é mais do que o medo do outro, o medo do desconhecido. E todos os filmes de que eu tenho em memória ao longo dos anos, enfim, desde o primeiro do Méliès até todos os outros filmes dos anos 20, anos 30, os filmes da Guerra Fria, retratam sempre o medo contemporâneo que nós temos de alguma coisa que está para acontecer. E o alienígena, na verdade, não é o extraterrestre, não é o homem que vem de Marte, é aquele que fala uma outra língua, que tem uma outra forma de se expressar. E é por isso que eu gosto da ficção científica, porque propõe sempre reflexões sobre a nossa natureza como homens. O segundo aspecto, e há pouco falámos sobre isso, é um pouco mais egoísta. O facto de eu não ter, enfim, não ser seguidor de uma religião organizada provoca-me sempre assim, uma questão que é, um dia as coisas, provavelmente, eu vou ficar muito chateado quando isso acontecer, mas é provável que acabe, não é? Eu ficarei muito chateado se isso acontecer comigo, não é? E não tendo eu nenhum tipo de fé, não é? Temos de ter uma religião organizada, eu olho muito para a ficção científica como uma procura da transcendência. E para mim a transcendência, seja aquilo que está para além daquilo que nós somos como homens e como mulheres, e que o homem não é uma questão de género, eu estar lá fora. E eu gosto, e isto talvez, e depois, enfim, vou-me calar, talvez do ponto que me aproxima mais do professor Carlos Costa tem a ver com isto. Eu gosto da ficção científica porque estabelece as fronteiras daquilo que nós conhecemos, do mundo físico, do mundo metafísico, mas estabelece as fronteiras apenas por motivo, para que nós as possamos superar. Ou seja, a fronteira não está lá para que nós a tenhamos como um obstáculo, não, nós racionalizamos, não é? Aliás, até que a ciência da Revolução Industrial que nos trouxe foi isso, não é? Nós sempre olhamos para o céu, não é? Desde a Antiguidade Clássica. Mas olhar para o céu e ter o sentimento de possibilidade, nós podemos sair daqui, é isso que nos traz o século XVIII, século XIX, não é? O sentimento de publicidade. O Verne fala muito sobre isso, o H. Wells, não é? Nós podemos sair daqui, não é? E a tecnologia que nos dá isso. Portanto, eu gosto muito desta ideia de nós podermos sair daqui e de ter fronteiras apenas por este motivo, para nós possamos superá-los. Portanto, são dois motivos, se calhar um pouco até demasiado racionais, mesmo que são mais espirituais, se quisermos, mas este que me fascina. E eu, quando vejo os filmes, e agora termino mesmo, procuro muito isto, enfim, qual é que é a história que é proposta e não me deixo muito focar no alienígena, no efeito especial. É uma coisa que a mim não me atrai por ir além. Sim, o efeito especial não é... É um truque que ajuda a trazer o valor da narrativa fora da realidade. Mas há aqui uma questão que é muito interessante e nós há pouco, antes de estarmos... antes de virmos para aqui, estávamos a falar sobre o Stanisław Lem, que é o senhor que escreveu o Solaris, e o Stanisław Lem, que era um homem muito curioso, muito invulgar, muito reservado, tinha um fascínio por uma coisa que também me assusta verdadeiramente, e por isso é que é talvez o lado da perturbação, não é da perturbação, no sentido de nos dar quase uma impressão de terror, mas no sentido de nos deixar perplexos. Posso interromper, Carlos, só para fazer uma pergunta? Falamos, de facto, sobre os salários e a proposta com o livro, e depois os filmes, não, tu só gostas de um, portanto só o filme. Há uma frase até que é muito interessante, que diz: o que é que o Solaris quer de nós, não é? E a ideia que eu fiquei do livro, não tanto o filme, foi, no fundo, nós acabamos por nos reencontrar, enfim, o Solaris é apenas uma forma de nós ativarmos a nossa consciência. Tu achas que tem muito a ver com isto, a ficção científica? Ou seja, nós andamos sempre à procura de algo que está para além de nós, e sempre que os autores, que estes criativos nos dão a solução, reencontramos sempre, ou quase sempre, a nós próprios ou os nossos medos. Tu sentes isso também no Solaris? Absolutamente. Se bem que, e era aí que eu queria trazer a questão da perturbação muito incómoda que este lado da ficção científica traz. É que o Stanisław Lem bateu sistematicamente nesta ideia: se encontrarmos uma inteligência de outro mundo, provavelmente vai haver uma incapacidade de comunicação. Isto é absolutamente perturbador. Não sei se conhecem o filme Arrival. A Chegada. A Chegada, exatamente. No filme Arrival, apesar de tudo, é possível a comunicação. Claro que depois tem uma outra questão muito interessante, que é e que é, essa sim é perturbadora, mas na realidade, que é o domínio da palavra e como é que a palavra nos estrutura o pensamento. Mas é uma linguagem que é mais conceptual, não é? Exatamente. Não é narrativizada por uma fala, pela oralidade, não é? São conceitos. Exatamente. Por isso é que aquelas criaturas conseguem ter uma manipulação do tempo diferente, porque têm também uma estrutura de linguagem, da linguagem verbal diferente. Eu não vou muito por aí, mas pronto, admito que este poder excessivo da palavra é a única...
não é corrente, concurrency, é a moeda inevitável que nós temos que usar para comunicar. Mas, de facto, se nós pensarmos bem, o contacto eventual com uma entidade alienígena, de facto, aquilo que é verdadeiramente impactante é a sua forma de pensar. E nós dificilmente poderemos perceber como é que é a sua forma de pensar. E isso é que nos pode dar, aí é o meu grande fascínio, o tal salto cognitivo. Perceber que há uma entidade que vem com uma história de um universo completamente diferente, com outra realidade, e como é que pensa, como é que funciona. E se for apenas o vazio? Há uma imagem que me deixa sempre muito fascinado do 2001, que é quando o astronauta vai morrer, não é? A cada do universo que é negro, que é imenso, e é para do cordão umbilical e nós vamos morrendo lentamente, não é? Sem que ninguém nos salve. E se não houver nada do outro lado? Mas não é isso que o 2001 diz. Porque a Star Child, que aparece no fim, é uma das coisas mais fascinantes daquele filme, é que, se repararem bem... Muito LSD, não é? Sim, mas não. Porque, se repararem bem, aquilo tem uma estrutura de quem olha para o que olha. É uma regressão. E quando quem olha para o que olha percebe o que está a ver, a consciência transita desse ponto para o outro. Portanto, porquê? Porque entrou justamente uma dimensão em que a sua inteligência ganha novos poderes. Okay? Ali não há um contacto eventual, se bem que não sei se é assim tão reconhecido, mas a ideia era que o monolito fosse deixado por seres de outro planeta. Okay? Essa que é a mesma ideia. E o que é curioso não é isso. O que é curioso é que, no caso de 2001, não são os seres que lhe abrem a possibilidade dele entrar nesta espécie de migração de tempo para tempo, de estado para estado, através da consciência. É a ultrapassagem de uma fronteira, porque ele entra como portal, naquela célebre viagem final completamente psicadélica. É um portal em que ele entra e ele vai ser levado ao extremo e vai saltar no espaço e no tempo. Eu te dizer uma coisa, desculpa, que é metade das coisas, vou ser ainda mais honesto, 2/3 das coisas que nós dizemos sobre os filmes e nosso filme, normalmente os argumentistas e os realizadores não se revêem nada daquilo que nós dizemos. É verdade. Se bem que, nós interpretamos melhor, eu trabalhava do Kubrick. Felizmente é. Mas há este aspecto fundamental ali, no final de 2001, a última fronteira, que é aquela criança que está naquele ventre cósmico, ela depois começa a rodar, até ficar a olhar para nós. Portanto, não há uma dimensão de... Digamos que isto é uma espécie de brincadeira narrativa com a ideia da reencarnação. Eventualmente. Bom, não. Mas o que há ainda mais espantosa, e isso é que é a inteligência que a ficção científica nos pode trazer, porque nos obriga a pensar na realidade a partir de a ultrapassagem de limites que nós não conseguimos, na realidade, empurrar. É que a consciência da criatura que está naquele momento a olhar para nós, como essa é a linha padrão daquilo que vai acontecendo quando ele entra naquele portal, quer dizer que vai passar dali para o lado de cá. E isto é que é fascinante. É quando nós começamos a perceber, claro, começamos a perceber que é possível pensar de uma forma diferente. E é possível pôr a inteligência a pensar-se em parâmetros completamente fora da realidade. Mas ainda assim, a imaginarmos que imaginarmos que há um contacto possível com uma dessas entidades, e eu não acho qualquer interesse nos encontros imediatos do terceiro grau. Nenhum. Acho que aquilo é uma infantilidade. Mas num certo sentido, há algo que faz sentido naquele filme. Muita coisa faz sentido. Não, mas a música. Sim, sem dúvida. Como uma linguagem... Como forma de comunicação universal. A música e a matemática é que nos permite sem dúvida. Passar a fronteira para o desconhecido. Exatamente. Porque há fórmulas... A música e a matemática. Exatamente. Porque há fórmulas que transcendem outra vez o tal peso da palavra e que é possível, apesar de tudo, comunicar. Mas eu não acredito muito no contacto. Aliás, no filme o contacto que ela tem, ela não tem. Aquele contacto não existe. Não, ela teve. Há todo aquele white noise durante aquelas horas todas das cassetes. É real, ela teve, mas ela não teve porque passou-se tudo na cabeça dela. Isso é que é fascinante. Isso. É tremendo. Quando nós começamos a pensar que uma entidade de outro mundo pode mexer com a nossa cabeça,
isto é verdadeiramente, isto é de ficar louco, potencialmente. O Guilherme é que nossa testemunha, nós somos aqui dois jovens de 50 anos e estamos entusiasmadíssimos a falar sobre ficção científica. Sim, e continuaríamos a falar. Perfeitamente, eu estou-vos a deixar porque vocês Mas estão isto é o motivo. Exato. É que a sci-fi quando nasce entre os jovens. É porque é um género que rompe, é uma afirmação da juventude. Aliás, os filmes dos anos 40, anos 50, as únicas pessoas que conseguem ver o outro, a ameaça, são os jovens e as crianças. E quando passa depois para a revista Pulp, nos Estados Unidos, é nos drive-ins, que é uma nova forma de ver cinema, e é a juventude que, de facto, que adota este estilo, e foi série B durante muito tempo, né, quando emigrou para os Estados Unidos, mas deve ter a ver com esta nossa insubmissão intelectual, não é? Sim. Nós assumimos o género como um género que é também ele subversivo, e não importa se as pessoas não gostam, temos pena por elas. Exatamente. E qual é que é a vossa opinião de hoje em dia, nos filmes de hoje em dia e nas narrativas que são contadas hoje em dia, as mais recentes, para o público jovem que nestas gerações? O que é que vocês acham? Acham que antigamente as narrativas eram bem mais interessantes? Acham que desta vez está-se a tornar um bocadinho mais industrializadas as narrativas? Qual é que é a vossa opinião acerca das narrativas de ficção científica atuais? Bom, o que eu acho é que, ao contrário do que disse o Delino, e é verdade, hoje em dia os jovens parece que têm muito pouco interesse pela ficção científica. Claro que há o fenómeno do Stranger Things, não é? Mas as narrativas são muito mais, de facto, são muito mais perversas, no sentido em que não procuram limites como o Interstellar, por exemplo, ou como o Arrival, e são mais fechadas em fenómenos dentro do planeta Terra. Portanto, não envolvem outra inteligência, não envolvem outra entidade, não envolvem uma outra dimensão, envolvem perturbações da nossa própria realidade. E, se calhar, deve ser em altos tempos, não sei, nunca pensei nisso. Mas a parte como o Guilherme colocou a questão do antigamente, foi aqui uma provocação da parte do Guilherme, deixa-me conhecer já, não é? Tipo, vocês quando estiveram com o Fritz Lang, lembram-se, em 29, o que é que vocês acharam? Do Metrópolis, os dois estavam nos estúdios de gravação. Eu acompanho isto que diz o professor Carlos Costa, e nós, sendo ambos professores, jamais, eu tinha certeza do que vou dizer agora, usaríamos o argumento de que existe mais ou menos preguiça, tem a ver com as circunstâncias. Sim, absolutamente. Mas se nós vimos os grandes filmes, dos grandes estúdios de ficção científica, lembrem-me do Gravidade, do Ad Astra, do Blade Runner, Submersos também, que se passa no fundo do oceano. Também podemos falar sobre isso, não é? Sobre aquilo que é a ficção científica dentro de nós, não é? No fundo do oceano, como a esfera, fala também muito sobre isso, ou o abismo. Eu acho que as propostas de quem está a refletir sobre elas não mudaram. O que se calhar mudou é um pouco este universo que está muito formatado para a forma como as pessoas consomem a realidade, que é muito de varrimento. Então vão varrendo. Aliás, as próprias séries do Netflix têm agora uma regra que é extraordinária, que é, existe um temporizador para ao fim de não sei quantos minutos tem que haver uma mudança drástica ou da personagem ou da ação. Ou seja, o story arc, como nós o conhecíamos, ia sempre em ascendente, agora não. Portanto, tem que ter sobe e desce permanentemente para captar a atenção das pessoas. E esta forma de consumir talvez esteja a acontecer um pouco as histórias. Mas, não, na minha opinião, embora sejam filmes de Hollywood, e o professor Carlos Costa tem algumas reservas em relação ao Hollywood, que eu sei, mas não deixam de ter por trás propostas muito interessantes. Eu gosto do Ad Astra, porque, enfim, aquilo resumindo é um filho que é abandonado pelo pai, o pai vai comprar tabaco e vai-se embora, por acaso vai para o limite do universo, né, do sistema solar, e desaparece, depois o filho procura o pai, mas quando eles se reencontram, e ainda bem que a morte não é assumida, ele atinge o limite daquilo que é conhecido, como faz há pouco. O que ele atinge é o limite do sistema solar, da orla, como se houvesse uma fronteira definida, e ele, no objetivo, enfim, obcecado de ter contacto com o outro, com o alienígena, não consegue ver tudo aquilo que foram os mundos maravilhosos que lhe passaram pela frente. E eu gosto do Ad Astra por esta proposta, que é, devemos ir aos limites, procurar, mas às vezes que não estamos a procurar as coisas certas. E eu gosto muito desta ideia de que aquilo que está lá fora, na verdade é quase que um regresso, um retorno a nós próprios, como o Prometheus. Sim, é verdade. O Alien Covenant é aquela abertura que é o melhor texto sempre, não é? O prólogo do Alien Covenant, aquele diálogo o homem que é imperfeito é que fez a máquina que é perfeita, e ele depois, o David depois responde, que é o nome bíblico, então, mas tu és o meu pai, és perfeito, mas eu é que sou imortal e tu um dia vais morrer. Depois a mandou tocar, e bem, não é? Wagner, que entrada dos deuses em fala, só que ele toca só no piano, e ele depois queixa-se que está demasiado dinâmica, não é? Estava a dinâmica porque o David é uma máquina, não é um ser humano, não é? E faltava-lhe a orquestra, no fundo são os seres humanos. Mas eu gosto muito deste tipo de subtilezas, de ficção científica, e agora de calmo dizendo isto,
nós vemos coisas que as pessoas às vezes não veem, no sentido de que Pois. queremos ver aquilo que são as nossas expectativas, não é? São as nossas projeções. Sim, é verdade, mas no caso do Prometheus, há, por exemplo, uma história lateral que é para mim ainda mais fascinante, que é justamente a história do Android. Isso. Porque o Android está a aprender a ser humano. E está a aprender, ele sabe que não é humano, mas está a aprender a ser humano. Desculpa, interrompo, mas interrompo. Ele cria uma dinastia. Ele, quando entra na nave-mãe, onde estão todos os embriões, não é? Entra novamente a entrada dos deuses em Valhalla, do Wagner que aparece, ele cria a sua própria descendência. Ele torna-se não apenas o homem, mas o próprio Deus, não é? Mas é curioso porque do primeiro Android, lourinho, depois passamos para o moreno, que se torna verdadeiramente uma personagem completamente negra, má, profunda, aliás, destrutiva. Mas a forma como estas criaturas aprendem é fascinante. No primeiro filme, ele aprende a partir do clássico do David Lean, do Lawrence, ajuda-me, às vezes não são tantos, nós não conseguimos. Porque o teu guião veio escrito com letras muito pequenas. Pois é, eu não pus os óculos. O célebre filme do David Lean sobre a vida do T. Lawrence, Lawrence Arábia. E ele vê esse filme e usa esse filme como manual para perceber o que é ser humano. E mais uma vez, é fascinante este limite a que nós estamos a chegar agora com o aparecimento da inteligência artificial. Vai dar-nos seguramente Belíssimo tema. É um tema fascinante, porque as pessoas não têm consciência, não têm sensibilidade, não têm alerta sobre o potencial que está a nascer efetivamente na inteligência artificial. O filme Her, com aquela voz que é completamente humana, isto depois levando-nos para outras questões muito interessantes, que é a questão, por exemplo, do chamado Val da Estranheza, que é um efeito de relação que nós temos com criaturas que se parecem, que se comportam como seres humanos, mas são criaturas sintéticas. E há um nível que nós temos de repulsa, de rejeição, em que quanto mais parecidas são connosco, mais nos incomodam. Mas vai depois ultrapassar-se esse limite, e quando já não distinguirmos aquilo que é artificial daquilo que é natural, provavelmente aí vai haver uma comunhão tão fácil e absolutamente surpreendente, porque a forma como uma inteligência artificial pensa, se é que lhe podemos dar essa designação, vai dar-nos desafios de pensamento absolutamente fascinantes. Acho que até depois responder aqui à provocação do Guilherme, mas responder aqui só fazer o primeiro breve sobre o Carlos, o filme Autómata. Sim, exatamente, também. O rato do laboratório era supostamente, ele queria testar se aquela inteligência artificial passaria ou não no teste de ser não humano, não é? E na verdade ele é que era o rato do laboratório, porque ela teve que desenvolver emoções, teve que manipular emocionalmente para que ele ficasse no labirinto e ela pudesse sair. A minha provocação tem a ver com antigamente, nós achamos que, bem, não é? Tenho uma filha com 17 anos, portanto, achamos que nós, os contemporâneos, somos sempre a vanguarda da tecnologia e do conhecimento, não é? O termo robota tem mais de 100 anos, não é? E veio do teatro. Todo este imaginário do Fritz Lang já lá vem sobre o diálogo do homem com a máquina, e acima de tudo a ideia de que a máquina um dia irá cansar-se de ser a nossa escrava, irá tomar o poder, é uma ideia que vem, que é muito, aliás, quase que do Frankenstein, não é? Que ainda é um bocadinho mais atrás, não é? É isto que é fascinante, é que a tecnologia para nós é uma coisa muito moderna, mas não é. Não é. Só que a ameaça agora parece ser concreta e com outros parâmetros. É essa que é a questão mais fascinante. Deixem-me só, se calhar já ultrapassámos o tempo. Sim. Pois, eu queria só deixar aqui uma questão que é aquilo que me deu sempre grande prazer nos filmes de ficção científica, que eu não encontro nos restantes universos narrativos, que são os sons. O Espaço 1999, o universo de sons que era criado para aquele ambiente artificial, foi das coisas mais impactantes que eu era miúdo na altura, quando aquilo passou na RTP, mas era impressionante o sentido de estar numa outra realidade à conta desses sons. Eu lembro que o original Blade Runner trouxe aquela apoteose de ópera, música eletrónica que tornou o filme verdadeiramente um impacto completamente diferente. Eu sei que o interesse também era diferente, por exemplo, do ET. A ideia do ET era mostrar como é que um ser de outro planeta pode ser emocionalmente igual a nós.
mesmo parecendo ser... Emocionalmente, isso Exatamente. mesmo, fantástico. Mesmo sendo aparentemente mais primitivo e tendo, obviamente, outras vantagens de tecnologia, mas sendo em si mais primitivo. E isso é que é curioso. E a música clássica que está no ET é para lhe dar justamente essa dimensão humana. É o outro, o estrangeiro, que veio de fora, que não fala a nossa língua, né? Que mas- veio roubar o nosso sistema de segurança social, que veio roubar o nosso emprego, que veio violar os dinheiros. É o medo do desconhecido. Não vem do Mediterrâneo, Exatamente. mas vem lá de fora. Que é pior porque o que é lá fora? O lá fora não é nada, não é? Mas o que é isso lá fora? Mas é curioso porque a dimensão aí é profundamente emocional e no caso do Blade Runner não, de todo. É uma outra questão. Aliás, não sei se sabem que a grande discussão se o Blade Runner, o Harrison Ford, era ou não era sintético, ainda hoje em dia é discutida. E o filme já tem uns valentes anos. Mas foi pai. Mas foi pai, exatamente. Mas foi pai. Mas essa questão ficou sempre no ar, se seria, se não seria, porque a dimensão que há de estranheza é tão grande. Aliás, um dos livros mais fascinantes em título deste universo é Um Estranho numa Terra Estranha. É talvez aquele que melhor relata este universo do que é quem está a passar a tal fronteira, sente-se um estranho numa terra estranha, porque tudo é estranho. O próprio já é estranho porque já está num outro universo. E isso é de facto talvez uma das coisas que em termos de metáfora seja mais fascinante. Mas, só para fechar, agora sim... Antes de dizer qual é o teu filme favorito e depois será também o Guilherme a dizer qual é o filme favorito, não é? E assim terminaremos, não? Sim, vamos fechar por aí. Mas deixem-me só voltar outra vez a esta questão que é outra vez a inteligência, e isso na ficção científica é brilhante. É que o outro pode ter mais inteligência do que nós e pode enganar-nos. Isso é que eu acho que é absolutamente... Pode enganar-nos, pode trair-nos, pode destruir-nos justamente a partir da inteligência. Como tu há pouco disseste muito bem, o Autómata brinca exatamente com esse limite. Em como nós somos tão ingenuamente limitados em termos de inteligência. Então somos nós, acho que a sci-fi somos nós, homens e mulheres vulgaríssimos. Sim. Depois com tecnologia, com o futuro, com propostas mais ou menos, enfim, avançadas, mas somos nós. Sem dúvida, porque não há, até agora que se sabe, não há confirmação de que alguma coisa possa estar efetivamente do lado lá. Pois, muito bem. Então assim, nesse caso, vou pegar na deixa do professor Aduino e então, para acabar, então, só perguntar então pelos filmes favoritos, já que estamos aqui no tema de ficção científica. Então, professor Carlos, filme favorito? O mais recente, devo dizer que o de todos é o 2001. É inquestionável, porque é um filme, por onde quer que se pegue, é de uma perfeição e de uma provocação, de uma inteligência deslumbrante. A todos os níveis, visual, musical. Um homem que se põe a meter a valsa em cima daquelas imagens, vocês têm noção do que é, em 1968, um homem a variar completamente de qualquer convenção, não há nada. E ele junta a valsa às imagens do espaço. Ainda por mais, não sei se sabem, mas o filme ainda hoje, cientificamente, está corretíssimo. Corretíssimo. Queria para nesse ponto, sim. É espantoso como é que é possível. Mas pronto. Mas o Kubrick não é assim tão espantoso como isso. E na parte recente? O mais recente que me deixou muito curioso foi o Annihilation. Ok. Porque essa tal outra inteligência vai mexer até no ADN. E isso ainda é mais violento do que tudo o que se possa pensar em termos de inteligência. Mas ainda assim é um invasor. Okay? E portanto, nessa lógica poderei dizer que é talvez o mais interessante dos mais recentes. Muito bem, professor Aduino? Eu vou subverter a minha própria sugestão. Eu não queria dizer um filme concreto, além dos 2001, claro, mas há uma cena que a mim me marca do ponto de vista pessoal, ainda hoje, e é um filme que eu já vi, sou de 100 vezes, não estaria a mentir, o Stay Moment, do Interstellar. Em primeiro lugar, parênteses, tem a ver com isto, o que o professor Carlos acaba de dizer, a boa sci-fi. Foi preciso vir a Guerra Fria, foi preciso vir o Kubrick com a NASA a colaborar, quando nós aprendemos que, de facto, não havendo ar, as explosões no espaço não se ouvem, o tempo do silêncio, e o Interstellar também tem isto, a boa ficção científica. Tem um Nobel a trabalhar com eles, e o que é fascinante é que questões como o Gargantua, que não existiu, do ponto de vista das fórmulas do Einstein, ele poderia existir. E é isto que eu acho que a física nos traz, que é, no fundo, são experiências de pensamento, e se a ideia for bonita, se não houver nenhuma lei da física que contraria a hipótese de aquilo existir, aquilo pode existir. Eu gosto
por esse lado do Interstellar, pela beleza toda da física que está por trás, e o Stay Moment, porque no fundo é um relógio analógico que fica para trás e nós não percebemos porque é que fica o relógio, e o relógio tem a ver com aquilo que o professor Carlos disse há pouco, é a forma de comunicação. Quando ele está dentro do Tesseract, ele quer comunicar com o presente da filha, e o tempo dentro do Tesseract é um tempo que é físico, que é manipulável, ele vai ter que comunicar com a filha, como comunica, e nós somos pais, o pai com a filha, não é? Portanto, o relógio é apenas um mecanismo para que ele comunique com a filha. Portanto, o Stay Moment, que é um momento que dói muito de ver, não é? Eu diria que é um momento que me marca bastante, e para não dizer um filme completo, eu também gosto muito do Fritz Lang, e repetidamente vejo Fritz Lang, até pela beleza monumental toda, mas este momento, por ser mais contemporâneo, talvez seja um momento que eu elogiasse como... E tem também uma banda sonora, como tu disseste, fascinante, não é? Onde cada compasso da música no planeta da água passa-se exatamente para que um ano sejam... para que um minuto sejam 7 anos no planeta Terra, não é? O próprio compasso do Zimmer faz com que isso aconteça. Portanto, nada é deixado ao caso, não é? Portanto, eu apelei isso para que os jovens estudantes que se deixem fascinar pela ficção científica. Muito bem. Na minha opinião, deixo-vos também a minha Falta-me opinião. agora. Exato. Eu gosto bastante, não sei se é considerado ficção científica, mas é o filme Lucy. Não? Adoro bastante por causa da ideia do cérebro, de chegar a 100% da capacidade mental, porque eu acho que o cérebro por aí já é o seu universo, digamos assim, de várias possibilidades, e acho que foi um tema interessante que abordaram no filme, e fica aí então a minha sugestão e a minha opinião sobre o meu filme favorito. Obviamente Interstellar também era, mas já foi tomado, mas pronto. Pronto, da nossa parte então é tudo. Muito obrigado por estarem aí. Não se esqueçam, mantenham-se criativos, e se o IAD pode, vocês também. Até à próxima. O IAD pode.